Dom Sinibaldo de Mas e Sans. No século XIX não havia quem não tivesse ouvido falar deste nome, principalmente aqui em Macau. Foi o homem que inventou o iberismo, a junção das coroas de Portugal e de Espanha. E foi também o homem que era para comprar Macau e vendê-lo à China. Fracassou nos dois intentos, mas foi tão famoso quanto depressa caiu no mais profundo esquecimento das pessoas. Figura multifacetada, foi pintor, escritor, tradutor dos clássicos. Dominava 20 línguas. Viajou pelo mundo inteiro antes de ser nomeado ministro plenipotenciário de Espanha para a China. Foi também o fundador do iberismo, a ideia que consagrava a fusão das duas coroas da Península Ibérica. Foi ali, atrás daquelas janelas do primeiro andar do Paço Episcopal, que 5 figuras se reuniram para resolver os problemas das duas potências coloniais da altura, Portugal e Espanha. E assim nasceu, ali também, num jantar feito à luz dos candelabros do Paço Episcopal, a ideia do iberismo, a junção da coroa de Portugal e de Espanha numa só, para salvar o império colonial das duas nações. Dom Sinibaldo conseguiu atrair para a ideia da União Ibérica importantes figuras da vida macaense, a começar pelo bispo, Dom Jerónimo José da Mata, cujo retrato pintou e que se pode ver na galeria dos prelados da diocese. Da congregação dos lazaristas chegou a Macau em 1825, tendo concluído os estudos no Seminário de São José. Tomou posse da diocese em 1845. Durante o seu episcopado concluiu a reconstrução da Sé, construiu o novo cemitério de São Miguel e reorganizou o seminário de São José. Visitou e criou ou reativou várias missões, um pouco por todo o Sudeste Asiático. Apesar de tudo isto, em vez de um louvor, recebeu uma censura do Vaticano, que se encontrava na altura de relações cortadas com a coroa portuguesa. Em 1857 regressou a Portugal, onde pediu a resignação, que lhe seria concedida 3 anos mais tarde. Para além do bispo, sentava-se igualmente à mesa episcopal do iberismo o primo de Dom Jerónimo, Carlos José Caldeira. Jornalista e político, Caldeira era uma espécie de agente secreto do governo de Lisboa que tinha sido enviado para Macau a fim de se inteirar da situação da colónia portuguesa da China, na sequência do assassinato do governador Ferreira do Amaral e do atentado contra a fragata Dona Maria II, que provocou a morte de toda a tripulação, mais de 200 homens. Carlos José Caldeira ocupava-se oficialmente da publicação do Boletim Oficial da Colónia, tendo para o efeito sido nomeado diretor da imprensa oficial. Terminada a sua missão em Macau, faria o competente relatório da situação para o governo de Lisboa, que resultaria também na publicação do livro Viagem de Lisboa à China, na qual aborda já a questão do iberismo. Para além dos 3 mencionados, participaram também no repasto 2 monges das Filipinas, ligados aos círculos intelectuais e jurídicos espanhóis. No banquete acertaram toda a estratégia de divulgação do iberismo. Carlos José Caldeira chegou mesmo a imprimir na imprensa oficial que dirigia, aqui em Macau, literatura para o efeito, o que lhe valeu ser preso em Lisboa, acusado de ter na sua posse propaganda subversiva. Mesmo assim, a ideia da integração ibérica acabou por ganhar adesões entre a intelectualidade portuguesa, tendo Latino Coelho sido um dos seus mais vigorosos defensores. A questão concentrou, de algum modo, o debate político em Portugal e Espanha durante cerca de 2 décadas, até se desvanecer naturalmente no limiar do século XX. A permanência de Dom Sinibaldo em Macau prendeu-se com negociações que levava a cabo com o Império Chinês para a obtenção de um tratado comercial. Enquanto esperava, o ministro plenipotenciário de Madrid publicava em Macau um tratado contendo a gramática do que seria uma língua universal baseada em complexas regras musicais semelhantes às tonalidades da língua chinesa.
No entanto, a sua nova língua, apesar de ter sido discutida por importantes linguistas, nunca seria adotada, e o Esperanto nascente acabaria por remeter a sua obra para a prateleira das inutilidades esquecidas. Dom Sinibaldo deixou Macau com uma grande festa de despedida que culminou com um baile de gala nos salões do Leal Senado, onde as senhoras gradas da colónia tocaram piano e foram feitos brindes ao iberismo. Depois disso, Dom Sinibaldo de Mas regressou à Espanha para voltar outra vez à China, a fim de concluir um tratado comercial com o Império do Meio com sucesso. Mas a sua ligação a Macau não acabou aqui. A Inglaterra, detentora do monopólio das alfândegas chinesas, controlava as fronteiras de todo o Império, exceto em Macau. Este ato era inaceitável para Londres, que decidiu fazer com que Macau regressasse à China. Para o efeito, encarregou os serviços de inteligência de efetuarem as diligências necessárias para o efeito, numa ação secreta denominada Operação Amelie. Os agentes ingleses puseram-se em campo e chegaram à conclusão que a melhor figura para tentar convencer o governo de Lisboa a vender Macau era precisamente Dom Sinibaldo. Para o efeito, o governo chinês passou-lhe esta credencial que lhe concedia plenos poderes do governo imperial para comprar Macau a Portugal. Tudo parecia bem encaminhado até que um telegrama cifrado lançou um balde de água fria nos planos secretos de Londres. O telegrama do Intelligence Service continha uma série de números e um código 9735. Depois de descodificado pelos oficiais de cifra, era este o texto em claro. Apesar de todos os esforços, o governo português diz não. Dom Sinibaldo morreu Madrid 1868. Operação Venda Macau inviabilizada. Assinado Duncan Campbell, diretor-geral das alfândegas da China. A hipotética venda de Macau à China seria a última missão diplomática de Dom Sinibaldo de Mas e Sons. Bom, e com as influências que ele detinha na corte de Lisboa e no Parlamento, bem poderia ter sido um facto consumado que teria mudado então toda a história.